Sabe uma coisa que parece super simples, mas na verdade é de uma complexidade incrível? Ligar um motor elétrico gigante, daqueles que, sabe, movem a indústria inteira. Como fazer isso sem que tudo vá pelos ares? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Bora mergulhar na tecnologia por trás dessa mágica. Pensa comigo. Ligar um liquidificador na cozinha é moleza, né? É só apertar um botão e pronto. Mas e quando a gente fala de um motor do tamanho de um carro? Imagina só apertar um botão e ligar uma coisa dessas direto na tomada. Seria o mesmo que abrir a comporta de uma hidrelétrica de uma vez só. É um baita desafio de engenharia. Para a gente ter uma noção do tamanho do problema, vamos fazer uma comparação rápida. Um liquidificador comum na nossa casa gasta ali uns 750 watts. Agora, um motor industrial, e olha que estamos falando de um bem modesto, de 5 cavalos, ele já pula para quase 4.000 watts. A corrente que ele puxa é bem maior. Mas o verdadeiro perigo, o pulo do gato, não é quando ele está lá rodando bonitinho. O problema mora naquele primeiríssimo instante da partida. E é aqui que entra o grande vilão da nossa história, a tal da corrente de partida, ou inrush current, como o pessoal da área chama. No exato momento em que o motor é ligado, ele dá um gole de energia gigantesco, puxando mais de 8 vezes a sua corrente normal. É um surto de energia tão violento que poderia literalmente fritar o motor, derreter a fiação e até apagar as luzes do bairro. É esse o problema que a engenharia precisa resolver. Ok, então como é que se doma essa fera? Como controlar essa força toda com segurança? A solução é genial de tão simples. A ideia é dividir o sistema em 2 circuitos completamente separados. Pensa assim, 2 cérebros trabalhando juntos. Um circuito para fazer a força bruta, o trabalho pesado, e outro bem menor para o controle, para a parte inteligente da coisa. De um lado, a gente tem o que chamamos de circuito de força. É por ali que passa toda aquela energia bruta, a alta potência que vai de fato girar o motor. Do outro lado, a gente tem o circuito de comando. Esse é um circuito de baixíssima potência, super seguro para quem está operando. Ele é o cérebro da operação. A grande sacada é essa, usar um sinalzinho elétrico minúsculo e seguro para controlar um rio de energia que é gigantesco e perigoso. Mas para essa mágica toda acontecer, não é uma peça só não. É um time, uma equipe de componentes que precisa trabalhar em perfeita sintonia. Então vamos conhecer agora os jogadores principais desse time. E o pontapé inicial quem dá é ela, a botoeira, o famoso botão de apertar. É a interface mais simples e, o mais importante, segura entre o operador e a máquina. Quando alguém aperta esse botão, o que sai dali é só um sinalzinho de baixa voltagem, que vai lá para o circuito de comando, totalmente isolado daquela potência toda que vai para o motor. Zero perigo. E pode parecer bobagem, mas as cores dos botões não são escolhidas ao acaso não. Elas seguem uma norma internacional, tudo pela segurança. Verde é para ligar, para dar a partida, vermelho é para parar ou para uma emergência, e o amarelo é para alguma intervenção, para avisar que algo precisa de atenção. É basicamente uma linguagem universal que todo mundo entende no chão de fábrica. Beleza! Se a botoeira é o dedo que dá o comando, o contator é o músculo. Ele é a peça que faz a ponte entre o cérebro, que é o circuito de comando, e os braços, que é o circuito de força. Pensa nele como um interruptor, só que um interruptor eletromagnético parrudo, gigante, feito para aguentar o tranco. Essa analogia de ser um relé bombado é perfeita. Funciona assim. Aquele sinalzinho de baixa potência que veio do botão, ele energiza uma bobina que tem dentro do contator. Essa bobina vira um ímã, um eletroímã, e, puxa com força um conjunto de contatos metálicos enormes, fechando o circuito de força. E aí sim, a energia toda é liberada para o motor. E por que usar isso? Bom, as vantagens são enormes. Dá para controlar uma máquina que está lá do outro lado da fábrica. Ele aguenta milhões de liga e desliga sem reclamar. E ainda funciona bem mesmo que a tensão da rede dê uma variada. É por isso que ele é uma peça-chave em qualquer sistema de automação industrial hoje em dia. Certo, mas e se algo der errado? Um sistema com tanta potência precisa de proteção, e proteção de primeira. E para isso, a gente tem 2 guardiões no nosso circuito. 2 seguranças, cada um com uma missão muito clara e muito diferente para garantir que nada dê errado. O primeiro guardião é o fusível. A função dele é bem nobre e um pouco trágica. Ele nasceu para se sacrificar. A missão dele é proteger o sistema contra o pior pesadelo elétrico que existe, o curto-circuito. Aquele pico de corrente absurdo violento que acontece numa fração de segundo. A analogia do bombeiro elétrico é ótima.
Na hora que um curto-circuito acontece, o filamento que tem dentro dele, o tal elo de fusão, simplesmente derrete. É instantâneo. E ao derreter, ele abre o circuito cortando energia na hora. É um ato de sacrifício mesmo. Ele se destrói para salvar todo o resto. Usou uma vez, tem que trocar. Agora o segundo guardião é o relé de sobrecarga. E ele luta contra um inimigo bem diferente. Um inimigo mais sutil, a sobrecarga. Sabe quando o motor está trabalhando um pouquinho a mais do que deveria? Puxando mais peso, por exemplo? Ele não entra em curto, mas começa a esquentar, esquentar. E se continuar assim, ele queima por exaustão. Ele é tipo um termômetro de febre para o motor. Dentro dele tem uma pecinha muito engenhosa, uma lâmina bimetálica. Quando a corrente passa um pouco do normal, essa lâmina esquenta e entorta. E ao entortar, ela aciona um interruptor lá no circuito de comando, que desliga o contator e, por consequência, o motor. E o melhor, depois que esfria, dá para ir lá e rearmar ele. Não precisa trocar como fusível. Então, aqui está o ponto principal, a gente precisa entender isso bem. São dois guardiões com duas funções completamente diferentes. O fusível é o herói kamikaze, que se sacrifica na hora para parar um curto-circuito, rápido e destrutivo. Já o relé de sobrecarga é o técnico de uma maratona, que fica de olho no desgaste, na febre, para evitar que o atleta quebre. Ele é lento e pode ser rearmado. Um não substitui o outro, eles trabalham juntos. Muito bem, agora que a gente já conhece os jogadores do time, vamos ver o sistema em ação. Vamos juntar todas as peças e seguir o caminho do sinal, desde o aperto do botão até o motor começar a roncar. É quase uma coreografia, olha só que legal. Passo 1. O operador aperta o botão verde partir. Aquele sinalzinho elétrico do comando começa a viajar. Primeiro ele passa pelo contato de segurança do relé de sobrecarga, só para checar se não tem febre. Tá tudo certo? Beleza. O sinal continua e energiza a bobina do contator. Aí se ouve aquele clac bem alto. São os contatos de força se fechando. Nesse momento, o circuito de força está completo. A energia bruta passa pelos fusíveis, atravessa o contator e chega no motor, e ele começa a girar. Isso aqui resume a genialidade da coisa toda. Olha só, menos de 1% da energia total é gasta no circuito de comando, no cérebro. E com essa energia minúscula, a gente controla com total segurança os outros 99% que vão para o motor. É o máximo de resultado com um mínimo de risco. É a pura elegância da engenharia. Então, para a gente amarrar as ideias, motores gigantes têm uma corrente de partida monstruosa. Para lidar com isso, a solução mais elegante é separar as coisas. Circuito de força para potência, circuito de comando para inteligência. Nessa dança, a botoeira dá o comando, o contator faz a força e a dupla de guardiões, o fusível e o relé de sobrecarga, garantem que tudo corra com total segurança. E para a gente terminar, fica aí uma provocação. Esse princípio, essa ideia de usar um sinal pequeno e seguro para controlar uma força enorme, isso é a base de toda a automação que a gente vê por aí hoje. Pensa em linhas de montagem, robôs, até foguetes. A pergunta que fica é onde mais no nosso dia a dia a gente vê essa mesma separação elegante entre controle e potência funcionando? Se a gente parar para pensar, a resposta está em todo lugar.